Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre Viva a Deus em oração. Anderson, eu já conheço a oração, eu oro, amém. Nós hoje vamos falar sobre o poder da oração, a necessidade da oração e o que ela faz no mundo espiritual, ok? A oração, meus queridos, ela é uma comunicação direta com Deus, sem rodeios. Deus criou a oração para o homem falar com ele de uma forma rápida e certeira. Se o louvor, ele dignifica, ele exalta, ele eleva o nome do Senhor como Deus poderoso que é, a oração é a palavra, é o peito aberto, é a conversa franca que Deus gosta de ouvir dos seus filhos. E Deus abriu hoje para você e para mim um canal onde você não precisa ficar criando subterfúgios para falar com Deus agora mesmo. Se você abrir a tua boca com as suas palavras do seu idioma e falar, Senhor, fala comigo, quero ouvir tua voz, preciso ouvir, preciso de uma solução, Deus intervém, meu querido. Aleluia! Deus hoje tem poder para fazer coisas grandes na tua vida e vou te mostrar na Bíblia como Deus entrou em momentos precisos e deu resgate e deu livramento. Então, olha, para alguns hoje, talvez oração seja algo enfadonho. Para muitos cristãos, a oração se tornou algo cansativo, sim, algo muito teórico. E nós estamos deixando isso tudo de lado. A oração dentro dos cultos se tornou algo muito pequeno, muito rapidinho. O louvor tomou um espaço muito grande. Dançar e cantar dentro das igrejas se tornou muito mais importante do que propriamente ouvir o que Deus está falando. Não é verdade? E aí, como é que você vai saber? Como é que você vai saber a vontade de Deus para a tua vida? Se você não conversar com Ele, se você não deixar Ele falar. Deus quer falar, meu querido. Deus tem falado pouco porque as pessoas têm tampado os seus ouvidos para Ele. Não porque Ele não quer falar, mas é porque as pessoas não querem ouvir a sua voz. E, enfim, nós vamos aqui falar primeiramente sobre um tipo de oração muito conhecido, a oração de livramento. Eu falo sobre Daniel, um profeta que o buscava 3 vezes ao dia, orava, mas que em um momento da sua vida, por aqueles homens, aqueles príncipes de província invejosos, porque sabiam que Daniel, um homem íntegro, estava para ser levantado como o segundo naquele reinado do rei Dário, então eles criaram uma forma, vamos tentar calar a voz de Daniel, vamos criar aqui um decreto, vamos incentivar o rei a assinar um decreto que durante 30 dias ninguém pode orar, ninguém pode falar com outra pessoa a não ser com o rei Dário, ninguém pode clamar a nenhum outro Deus. E o rei Dário, por mais que amasse Daniel, acabou se deixando levar por aquele decreto. E quando ele se viu numa situação onde Daniel estava de encontro àquilo, ele tentou de todas as formas, diz a palavra, tentar livrar Daniel de ser lançado na cova dos leões. Mas aqueles maus homens tramaram contra a vida do homem de Deus. Pois bem, o resto da história você já sabe, Daniel foi lançado numa cova, uma noite, junto com animais famintos, mas orando a Deus. Daniel não se amedrontou, Daniel suplicou a Deus, Daniel pediu livramento a Deus. Daniel falou, Senhor, entra com teu socorro, entra com a tua providência. Talvez eu e você desesperássemos, morrêssemos do coração, só em saber que nós ficaríamos numa cova com sei lá quantos leões. Mas o homem de Deus não, porque quem tem Deus, quem tem fé, tem calma. Deus está falando para mim e para você hoje, tenha calma. O desespero só atrapalha. Aquele homem passou uma noite junto com aqueles leões, o resto da história você sabe, o rei Dario no dia seguinte, Daniel, você está aí, eu estou aqui bem, rei. E a Bíblia diz então que ele tirou aquele homem da cova dos leões e aqueles homens maus que tramaram contra Daniel foram lançados, ele e suas famílias, e foram devorados por aqueles leões. Isso é para dizer o seguinte para você, meu querido. Deus, se tiver que intervir em algum momento rápido da sua vida, Ele vai intervir. Eu lembro também a passagem de Senaqueribe, nós falamos sobre isso na última vez, Senaqueribe amedrontando Ezequias, dizendo, eu vou invadir Jerusalém com 185 mil assírios, eu vou acabar com tudo, é amanhã pela manhã. Muitas vezes você só tem uma noite. Você só tem um momento na tua vida para Deus intervir. E Ezequias usou aquele momento, meu querido, não para guerrear com o diabo, porque com o diabo você não briga.
Com o diabo você ora, e isso é o que afasta ele. Deus é quem bota o diabo para correr, não é você não. A Bíblia diz então que na noite, na madrugada, um anjo da morte acabou com aquele exército assírio e acabou com os planos de Senaqueribe, porque Ezequias orou, fez uma oração de livramento. Então, o primeiro tipo de oração é essa. É aquela oração que Deus muitas vezes vai ter que intervir rápido. Não vai dar tempo de fazer jejum. De repente você está numa situação de perigo, uma situação de assalto, uma situação de arma, uma situação de morte, e você só tem tempo de falar, Senhor, me livra. E ainda assim, Deus é poderoso para te abençoar e para te livrar. Aleluia! O que você não pode fazer é deixar de falar. Nunca deixe de falar com Deus o que você está sentindo no teu coração. A primeira. Nosso segundo tipo de oração aqui que eu anotei é a oração de adoração. E aí eu pego Paulo e Silas, a famosa passagem de Paulo e Silas, lá em Atos 16, Paulo e Silas açoitados, humilhados, presos, algemados, sem perspectiva nenhuma. A Bíblia diz que naquela prisão eles tiraram força, não para ficar pedindo livramento. Olha aí, para adorar a Deus, para glorificar a Deus com hinos e com as suas vozes, com a sua boca, dizendo, Senhor, muito obrigado, eu te adoro, eu te louvo, eu te bendigo porque eu estou preso, porque tu que me colocaste aqui. É muito difícil, meu querido, para alguém numa situação tão adversa como Paulo e Silas estava, talvez eu e você não tivéssemos forças, mas eles juntaram as forças que eles tinham e lançaram isso na voz bem alta. A Bíblia diz que aquela prisão começou a fazer um barulho, um terremoto santo, algo começou a acontecer, as paredes começaram a balançar, porque o homem de Deus orou. Deus está falando para mim e para você hoje. Você está grilhonado, você está preso pelos pés e pelas mãos. Talvez hoje você já tenha feito de tudo na tua vida e nada anda, nada acontece. Ainda assim, tire forças de onde ninguém tem, de onde você não tem, para me adorar, para me glorificar, porque eu posso derrubar e quebrar os grilhões ao teu respeito, em teu favor. Aleluia! Sabe, Deus muitas vezes abre portas quando as pessoas oram, mas se for preciso, Deus derruba a porta também. Ele é especialista em derrubar a porta. E ai daquele que fica atrás da porta querendo segurar a tua bênção. Amém? Deus, se preciso for, para fazer você chegar lá, para te dar o livramento, ele derruba paredes. Ô glória, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, um exemplo de adoração, nós temos aí a primeira oração de livramento e agora um tipo de oração de adoração que você pode fazer aqui hoje. Aleluia! Glória a Deus. O terceiro tipo de oração, esse é do nosso querido Mestre, Jesus Cristo. Jesus foi o maior orador, Jesus foi o maior intercessor que o mundo viu. Mas Jesus nos ensinou uma forma de orar que era uma oração de submissão. Jesus, quando iniciou seu ministério, a Bíblia diz que ele já foi logo ficar no deserto, 40 dias e 40 noites, lá em Mateus 4 fala isso. 40 dias e 40 noites para quê, Anderson? Para fazer uma dieta? Nada disso. Para passar fome espontaneamente, como tem pessoas que fazem para dizer que está fazendo? Nada disso. Para ouvir a voz de Deus. Como é que eu começo o meu ministério? Aleluia! Deus está falando isso para você hoje. Como é que você está querendo fazer as coisas na tua vida? De qualquer jeito? Ou você quer a minha orientação? Jesus, por mais que fosse o Deus Emanuel, impecável, perfeito, ainda assim ele queria andar em sintonia com o Pai. Ainda assim ele queria saber o tempo inteiro qual era a vontade do seu Pai. O tempo inteiro Jesus não dava bronca no Pai. Jesus não usava a oração para ficar mandando em Deus, que agora a onda é essa, ficar mandando Deus fazer as coisas. Faz para mim, obedecer, ressuscita, cura, me dá meu dinheiro, me dá minha campanha, meu carro. Que negócio é esse? Você não vê Jesus pedindo nada. O tempo inteiro é, Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita conforme tu queres que seja feito. Eu vim aqui, Senhor, não é para fazer a minha vontade, não, para cumprir a tua missão. Como é que eu cumpro a missão? O tempo inteiro o pai falava, filho, tá na hora agora de ir para outra cidade. Filho, tá na hora de curar. Cura agora, fala com seus discípulos, faz uma ceia com eles. O tempo inteiro, expulsa um demônio. Reparte o pão, multiplica o pão. O tempo inteiro Jesus estava em sintonia. Jesus não fazia as coisas da sua vontade, não. Era o Pai falando. Meu querido, quando você traz Deus para esse nível de intimidade,
Quando você fala assim, Deus, seja feita a tua vontade, Deus entra nos teus sonhos, Deus passa a fazer parte dos teus projetos, Deus passa a falar assim, agora deixa comigo, eu tenho interesse em que você chegue onde você quer chegar, mas deixa que eu sei o caminho. Deus sabe o caminho, vai por aqui, faz desse jeito, faz desse jeito. Por isso que o ministério de Jesus foi bem sucedido, porque ele era um filho obediente. Aleluia! Então, um exemplo muito rápido de uma oração aqui é a oração da submissão, a oração de afeto, a oração de companheirismo. Aleluia! Essa oração que você tem que ter é a comunhão o tempo inteiro. Senhor, fala comigo, você está no ônibus, você está no carro, você está indo para o trabalho. Não deixe de criar em você e na sua família, meu querido, o hábito de se comunicar com Deus. Isso é muito importante. Talvez alguns tenham mais tempo que os outros. Só não tem muito tempo. Mas no trajeto, na volta do trabalho, do curso, tire minutos dentro do seu dia para falar com Deus, para saber qual é o caminho certo. E Deus vai te revelar, meu querido, coisas que você não tem nem ideia. Aleluia! Nosso quarto exemplo de oração, eu poderia falar aqui sobre a oração em grupo, né, que é aquela que nós fazemos nas nossas igrejas, quando o pastor abre o culto e nós todos oramos, levantamos as mãos, oramos sobre os elementos, oramos sobre alguma pessoa que vai ser batizada ou que vai ser entregue ali naquele momento, alguma criança. Essa é a oração em grupo que Deus ama. Deus ama pessoas que gostam de se reunir. Em Hebreus 10, 25, a Bíblia diz que não deixamos as nossas congregações, como é o costume de alguns. Tem pessoas que querem fazer da sua casa a Igreja Cristo em casa, mas não é nada disso. Jesus hoje fala para mim e para você, você quer comunhão comigo, você tem que estar junto com seus irmãos. Todos vocês orando, vocês fazem barulho. Ninguém vence uma guerra sozinho. Todo dia eu ouvi isso do pastor José. Ninguém vence uma guerra sozinho. Você tem que estar junto com os teus irmãos, todos juntando a sua fé, dá um grãozinho de mostarda. É o suficiente para mover uma montanha. Então você, crente de Jesus, você está afastado da sua igreja, procure uma igreja urgente. Fique em comunhão com seus irmãos, porque a sua oração vai ter muito mais poder quando você estiver orando junto uns com os outros. Aleluia! E uma outra forma de oração também que eu falo aqui já é intercessão, né? Aí eu já falaria aqui talvez de pessoas já que é do nosso meio recente, mas nossa irmã Joana, que foi para mim uma das maiores referências de oração de mulher que buscava a Deus. O intercessor é aquele que ele já deixou de orar por ele há muito tempo, que ele não está mais preocupado na vida dele. O intercessor é aquele que orar não é só mais uma prática. Já passou disso, orar para ele passou a ser uma necessidade física. Se ele não orar, ele fica doente. Eu lembro que a irmã Joana não passava um dia, mas talvez se ela passasse aquele horário ou aquela tarde sem orar, ela ficava nervosa. Por quê? Porque já se tornou tão comum falar com Deus o tempo inteiro, que aquilo já está, quando a gente fala assim na gíria, na massa do sangue, já está na necessidade física. O intercessor é aquele que não só ora porque precisa, mas ele ora porque ele precisa, ele ama aquilo demais. Aquilo ali é uma necessidade de diálogo com Deus. E hoje isso tornou uma coisa muito rara no meio do nosso povo evangélico. Pessoas que fazem da oração não só para pedir para elas, mas pedir pelos outros. Eu vou colocar aqui, eu não vou botar sua irmã Joana, eu falo de irmã Lourdes também, que eu conheço, que é um ministério muito parecido com a minha avó também, que é uma mulher de Deus. Eu quero mostrar para ela esse vídeo, uma mulher que ora nas mesmas intensidades de irmã Joana. Mas se eu for pegar lá atrás, eu poderia falar de Abraão, que intercedeu por Ló, quando Deus falou, vou destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão falou, Senhor, mas se tiver algum justo lá, ele falou, se tiver, então salva meu sobrinho. Então Abraão intercedeu por Ló. Isso está lá no Gênesis. Eu poderia falar também sobre Isaac, que intercedeu por Rebeca durante 20 anos para ser mãe. Eu poderia citar o próprio Moisés, que por muitas vezes entrou na frente de Deus e falou, Senhor, não destrói esse povo. E Deus falou, esse povo murmura muito, Moisés, sai da frente, que eu vou acabar com tudo. Ele falou, se você acabar com ele, acaba comigo também. O Senhor me trouxe até aqui, não faça isso. O intercessor é aquele intermediador, é aquele que se coloca como anteparo. Ele fica na frente de Deus o tempo inteiro. Ele falou, Senhor, olha, não precisa me dar nada não, mas abençoa ele. Oh, aleluia! Deus não está buscando pessoas assim, sabe, que peçam pouco, ou melhor, que não peça mais nada, que você não precisa de mais nada. Essa é a grande verdade, a gente não precisa de nada, mas a gente costuma ficar pedindo o tempo inteiro. Quer orar? Ora por alguém.
Isso vai mexer muito mais o coração de Deus em teu favor. Pode ter certeza, meu querido. Fica pedindo o tempo inteiro, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Sabe, Deus já tem te dado livramento. Deus já está te falando que se você adorar através das suas palavras, Deus vai intervir, Deus vai derrubar portas. Deus está falando para você que se você orar com súplica e deixar a vontade do Pai entrar em você, Ele vai fazer. Você não precisa pedir mais, você não precisa criar um outro tipo de oração. Aleluia! Você precisa buscar a Deus e entender, sabe, que estar em comunhão com Ele é tudo o que você precisa. Deus hoje quer em mim e você pessoas que gostem de conversar. Eu sempre falo aqui, ó, pessoa que não gosta de conversar, pessoa que não gosta de se relacionar com ninguém, tende a ficar isolado. Você já pensou? Deus decidindo algo a teu respeito e não te falar? Porque você não quer ouvir a voz dele? É o que mais acontece, meu querido. Deus decide alguma coisa e Deus fala assim, eu queria falar para eles os meus planos. Eu queria passar para eles os meus projetos, as minhas ideias. Mas ele não quer me ouvir, ele tapou seus ouvidos. É só ele que fala, virou um monólogo, ele não quer ouvir a minha voz. Então eu não vou falar para ele os meus projetos, o que eu tenho para ele. Eu vou deixar ele descobrir sozinho do seu jeito. E talvez isso faça retardar, meu querido, muita coisa na nossa vida. Por isso que tem muita gente que passa anos da vida e não tem um testemunho para contar, tem nada para contar, não tem alguma grande promessa, nada se concretizou na vida dele. Ele não tem nada para contar de grande, só de coisa pequena. Sabe por quê? Porque ele nunca trouxe Deus para o barco, ele nunca trouxe Jesus para dentro do barco. E é isso que Deus quer. Traga Jesus para o centro, traga Jesus para perto. A oração não é só você falando com Deus, e sim Ele falando com você.